Estou começando mais um vídeo pro canal do Gomes ASMR. E hoje vou sussurrar uma história. Espero que todos gostem. E sim, tá chovendo de novo. É um som natural, tá bom? Natural. Vamos lá pra história. A história, o título é A História de Peter, o Coelho. O Coelho. É um pouco grande a história. Era uma vez 4 pequenos coelhos e seus nomes eram Flopsy, Mopsy, Cotton Tail e Peter. Eles viviam com sua mãe em um banco de areia embaixo da raiz de uma árvore de pinheiro muito grande. Abre aspas. Agora, meus queridos, fecha aspas, disse a velha senhora Coelho uma manhã. Abre aspas. Vocês podem ir para os campos ou para a estrada, mas não vão para o jardim do Sr. McGregor. Seu pai teve um acidente lá. Ele foi colocado em uma torta pela senhora McGregor. Abre aspas. Agora corram e não se metam em encrenca. Estou saindo. Fecha aspas. Então, a velha senhora Coelho pegou uma cesta e seu guarda-chuva e foi pela floresta até a padaria. Ela comprou uma fatia de pão marrom e 5 bolinhos de passas. Flopsy, Mopsy e Cotton, que eram bons coelhinhos, desceram a estrada para colher amoras. Mas Peter, que era muito desobediente, correu direto para o jardim do Sr. McGregor e se esgueirou por baixo da porta. Primeiro ele comeu algumas alfaces e algumas vargens. E então ele comeu alguns rabanetes. E então, sentindo-se um pouco enjoado, foi procurar alguma salsa. Mas ao final de uma plantação de pepino, quem ele encontrou foi o Sr. McGregor. O Sr. McGregor estava de joelhos plantando couves jovens, mas ele se levantou e correu atrás de Peter, agitando uma enxada e gritando: Pai seu! Peter estava tremendo de medo. Ele correu por
esquecido o caminho de volta para a porta. Ele perdeu um dos seus sapatos entre as couves e outro sapato entre as batatas. Depois de perdê-los, ele começou a correr com as 4 patas e foi mais rápido. Então, eu acho que poderia ter escapado completamente se ele não tivesse, infelizmente, corrido para uma rede de groselhas e ficado preso pelos grandes botões de sua jaqueta. Era uma jaqueta azul com botões de latão, bem nova. Peter se deu por perdido e derramou grandes lágrimas, mas seus soluços foram ouvidos por pássaros amigáveis que voaram até ele em grande excitação e imploraram que se esforçasse mais. O Sr. McGregor chegou com uma peneira que ele pretendia usar para cobrir Peter, mas Peter se esgueirou a tempo, deixando sua jaqueta para trás. Correu para o galpão de ferramentas e pulou em uma lata. Seria um ótimo esconderijo se não tivesse tanta água dentro dela. O Sr. McGregor estava certo de que Peter estava em algum lugar no galpão de ferramentas, talvez escondido embaixo de um vaso de flores. Ele começou a virá-los cuidadosamente, olhando por baixo de cada um. De repente, Peter espirrou. Atim. O Sr. McGregor apareceu atrás dele em seguida e tentou pisar em Peter, que pulou pela janela. Deu por 3 plantas. A janela era muito pequena para o Sr. McGregor e ele estava cansado de correr atrás de Peter. Ele voltou para o seu trabalho. Peter sentou-se para descansar. Ele estava sem fôlego e tremendo de medo e não tinha a menor ideia de qual caminho seguir. Além disso, ele estava muito molhado por ter entrado naquela lata. Depois de um tempo, ele começou a vagar, saltando e saltando, não muito rápido, e olhando em todos os lugares. Ele encontrou uma porta em um muro, mas estava trancada e não havia espaço para um curtinho coelho se esgueirar por baixo. Uma velha ratazana estava subindo e descendo pelo degrau de pedra, carregando ervilhas e feijões para sua família na floresta. Peter perguntou a ela o caminho para a porta, mas ela tinha uma ervilha tão grande na boca que não pôde responder. Ela só balançou a cabeça para ele. Peter começou a chorar. Então ele
através do jardim, mas ele ficou cada vez mais confuso. Depois de um tempo, ele chegou a um lago onde o Sr. McGregor enchia suas latas de água. Uma gata branca estava olhando para alguns peixes dourados. Ela estava muito quieta, mas de vez em quando a ponta de sua cauda tremia, como se estivesse viva. Peter achou melhor ir embora sem falar com ela. Ele tinha ouvido falar sobre gatos de seu primo, o pequeno Benjamin Bunny. Ele voltou para o galpão de ferramentas, mas de repente, bem perto dele, ele ouviu o barulho de uma enxada. Rec, raspando no chão. Peter se escondeu debaixo dos arbustos, mas como nada aconteceu, ele saiu, subiu em uma carroça e espiou. A primeira coisa que ele viu foi o Sr. McGregor plantando cebolas. Suas costas estavam voltadas para Peter e depois dele estava a porta. Peter desceu muito silenciosamente da carroça e começou a correr o mais rápido que pôde. Ao longo de uma caminhada reta atrás de alguns arbustos de groselhas preta, o Sr. McGregor avistou na esquina, mas Peter não se importou. Ele deslizou por baixo da porta e finalmente estava salvo na floresta, fora do jardim. O Sr. McGregor pendurou a pequena jaqueta e os sapatos em um boneco de espantalho para assustar os corvos. Peter nunca parou de correr e olhou para trás até chegar em casa, na grande árvore de pinheiro. Ele estava tão cansado que ele caiu sobre a areia macia e agradável no chão da toca dos coelhos e fechou os olhos. Sua mãe estava ocupada cozinhando. Ela se perguntou o que ele tinha feito com suas roupas. Ela era a segunda jaqueta e o segundo par de sapatos que Peter tinha perdido em 2 semanas. Lamento dizer que Peter não estava se sentindo muito bem durante a noite. Sua mãe o colocou na cama e fez chá de camomila, e ela deu um pouco para Peter, uma colher de sopa para tomar na hora de deitar. Mas Flopsy, Mopsy e Cottontail tiveram pão, leite e amoras para o jantar. Bom, pessoal, e assim finalizou essa história. História muito emocionante, um pouco assustadora, mas no final deu tudo certo. Espero que todos tenham gostado, possam dormir e relaxar.